Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O de hoje é Covid-19 e fígado, e ninguém melhor para falar sobre isso do que a nossa colega, a professora doutora Cibele Dantas Marques, que é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela é gastropediatra e especialista em hepatologia. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, doutora Cibele. A gente sabe quanto ocupada que você é, e você reservar um tempo para a gente nos deixa muito contentes. Ângela, obrigada a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse projeto super bacana, de diálogos super descontraídos, interessantes, sendo super proveitoso para todo mundo que assiste. Eu já tinha te falado que os residentes aqui ficam super animados e adoram. Então, é um projeto bem bacana. E muito obrigada mesmo. Vamos conversar sobre esse tema tão mexido com todo mundo, né? É verdade. A pandemia revirou um pouco a nossa vida, né? A nossa vida. E a gente que trabalha com pacientes, assim, que são muito graves, que são os hepatopatas, e principalmente com os pacientes que são imunossuprimidos, aqueles pacientes que têm hepatite autoimune ou que são transplantados, a gente fica muito preocupado pelos riscos de desenvolvimento de doença respiratória grave, né? E, então, na sua experiência, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa questão da pandemia e o fígado aí na sua realidade, no seu dia a dia. Como diz a gente aqui, né? Dias difíceis, né, Ângela? Dias difíceis. Então, eu lembro bem quando a pandemia começou, aquela quantidade de mães de pacientes nos telefonando, mandando mensagem, e surgiu a interrogação: o que eu faço? Né? Meu filho tem doença hepática, o Covid pode ser mais grave em quem tem outras doenças, comorbidade, o que eu faço? Vou para consulta, não vou para consulta, tiro o remédio, fico com remédio? E nós também tivemos que ocupar esse lugar, de nos perguntar o que a gente ia dizer, porque é tudo muito novo, né? Mesmo se estudando tanto, ainda se sabe tão pouco, talvez. Então, sempre muitas coisas em adulto, e a gente vai buscar o que é que se tem nas crianças, né? Então, assim, o que a literatura tem nos mostrado é que os adultos com Covid, eles fazem hepatites transitórias de resolução espontânea nos pacientes com Covid leve, e é o que a gente tem visto de maneira razoável nas crianças, talvez menos, porque a gente acaba não expondo essas crianças aí para unidades de saúde, a gente acaba orientando um pouco mais, né? É difícil um adulto ter o contato do seu médico clínico, mas é muito fácil a criança ter o contato de nós como pediatras. Então, a gente orienta, então acaba não coletando o exame. O que a literatura tem nos dito é que as crianças não têm sido descritas com adoecimento hepático grave no Covid grave. E o que a gente precisa talvez se perguntar é se a gente não precisa um pouco mais de tempo para responder a isso com mais segurança. Porque se a gente não tem crianças que fiquem tão graves de Covid, a gente também não vai ver o que é que de mais grave vai acontecer no fígado. Então, a lesão hepática de fato ocorre, né? A fisiopatologia do coronavírus, que é conhecida, ele se liga à enzima conversora da angiotensina, para que ele possa entrar na célula-alvo e replicar. Esta é uma enzima que tem um carinho pelo hepatócito e pelo colangiócito, então tem uma especial apresentação a nível de fígado. Então, óbvio que é um sistema, um órgão que está susceptível ao acometimento. Graças a Deus não temos tido descrição de crianças graves, mas com o passar da pandemia, eu não sei se a gente vai ter dados diferentes da literatura. Espero que não, né? Porque a gente, de alguma maneira, está contendo um pouco mais o vírus. O que a gente tem feito com esses pacientes aqui, Ângela, é
tentado olhar cada caso individualmente, né? O pessoal de transplante, por exemplo, eles falam muito assim, o paciente que está na iminência de transplantar, deixa esse paciente em casa, para não correr o risco de pegar o Covid. A gente já tá fazendo diferente. A gente, não no transplante, né? A gente está fazendo assim, o paciente que está bem, né? Que tem uma hipertensão portal, que há muito tempo não sangra, que tem uma endoscopia que não tem muito tempo, que as varizes não são varizes de grande risco de sangrar, esse fica em casa. E a gente orienta à distância, faz uma telemedicina, né? O paciente que está em ajuste de dose de droga para conter uma hepatite autoimune, né? Que teve um diagnóstico novo, né? Um paciente que a gente ainda não sabe o que tem e a doença está progredindo, esse a gente quer ver, não tem jeito, né? Esse a gente precisa ver, a gente precisa botar o olho, a gente precisa examinar. Então, examinar cada caso. E na medida do que venha, vir com as orientações de todos os cuidados, reduzir o número de acompanhantes, uso de EPIs, que é uma orientação de maneira geral que a gente não cansa de estar fazendo, né? A gente está repetindo isso desde sempre, né, Sibeli? Desde que começou. De maneira cansativa, mas mesmo pelo cansaço. E a questão do prejuízo no segmento da pandemia foi uma coisa bastante preocupante também, né? A telemedicina ajudou muito, né? A gente tem aí mais contato com os pacientes, mas de alguma forma também você sentiu, assim, algum desse prejuízo no dia a dia? Eu vou falar, assim, alguma experiência, né? Alguns pacientes, mesmo que a gente precisava ver e que faltavam, a gente ligava e eles não queriam vir. Sim. Por conta do receio, do medo. Sabe mesmo, também, né? Ângela, às vezes aqui, como a gente é referência no estado, né? Aqui o serviço da gente é referência no estado da Bahia. Então, às vezes eu falava assim, não, você precisa vir, mas a prefeitura não tem um carro para mandar, e aquela mãe não tinha condição de vir. Ou a cidade fechou o transporte, não tinha ônibus. Ou o paciente merecia uma telemedicina, mas a mãe não conseguia linkar. Porque a gente fala telemedicina, todo mundo tem um celular, nem sempre é tão simples assim, não. Então, a gente teve uma dificuldade técnica, temos tido, né? Uma dificuldade técnica, nem todas as especialidades aderiram aqui na universidade, a telemedicina. A universidade conseguiu instituir, mas, assim, no fígado em especial, tem crianças que a gente precisa olhar, botar a mão na barriga e que não consegue vir, né? Paciente que tem aparecido agora com um afrouxamento um pouco, os pacientes têm vindo, estão há 1 ano sem vir, né? Estão há 1 ano sem conseguir ser vistos, sem conseguir telefonar. Então, o prejuízo é, assim, indiscutível. Indiscutível. A dificuldade de acesso a exames, né? Então, um prejuízo absurdo. É aquela história, né? O Covid, ele atrapalha a todos, não só aquele que contrai, a todos, no sistema saturado, né? E falando um pouquinho, você sabe que uma das coisas que preocupam a gente, e a gente está falando de fígado e Covid, os vários mecanismos que tem, né? O dano imunológico pela resposta inflamatória, os casos, a gente sabe que os casos graves que estão associados a um acometimento hepático mais acentuado, né? Mas outro dia eu fui surpreendida pela mãe de uma menina que eu acompanho, que tem hepatite autoimune, que ela queria dar ivermectina, né? Para criança, de uma forma regular e tudo mais. Então, a gente fica mais preocupado ainda com essas outras questões de interação de drogas potencialmente hepatotóxicas, como a azitromicina, ou uso indiscriminado, né? Isso também é uma preocupação grande. Ela não usou porque eu falei que não era para usar, né? Lógico, mas a gente é sempre uma preocupação você também orientar, porque é uma somatória de fatores que leva para a toxicidade. Você vai juntando fatores de risco. Isso. A gente sabe que o próprio vírus ele tem um efeito direto sobre o fígado. A gente sabe que as drogas são hepatotóxicas, tanto essas que não têm respaldo, mas que a mídia, o boca a boca, está ali enfatizando que ele traz algum benefício e que na prática não traz, como as próprias drogas para tratamento, a cloroquina foi tão usada e tem tantos riscos tóxicos para o fígado, né? Tem se usado o tocilizumab agora, que tem interações medicamentosas importantíssimas com tacrolimus, com ciclosporina, podendo reduzir o nível sérico deles, então é uma coisa para se atentar e que
na hora do desespero de salvar o paciente de Covid, isso pode ficar um pouco em segundo plano. Eu sempre tento entender, assim, essas famílias, assim, as famílias eu acho que ficam divididas em assim, eu tenho uma doença hepática, eu tomo uma azatioprina para hepatite autoimune, e eu estou aqui há alguns anos vivendo com ela, mas agora tem uma coisa que pode me fazer morrer amanhã. Então bate o desespero, e mesmo quando a gente diz, eu tive 2 casos. O que a gente faz? Porque está todo mundo em cima, achando que se tomar ivermectina uma vez na semana não vai ter Covid, ou vai ter Covid leve. Isso não é verdade, né? Em contrapartida, o que a literatura tem nos mostrado, eu não vivi essa experiência de acompanhar paciente com Covid grave e com alteração hepática, né? Não tivemos nas internações pediátricas aqui na unidade e nem nos hospitais privados daqui. Mas o que eu tenho visto das discussões de adulto, né, dos levantamentos de hipóteses, é que, assim, o fato de ter uma doença hepática não aumenta o risco de o Covid ser mais grave ou de contrair Covid. Inclusive, tem um estudo muito legal, publicado por Dantiga, lá de Gênova, na Itália, publicado lá, de que ele mostra isso, né, de maneira muito, muito sensata, de que não aumenta o risco por ele ser hepatopata. E o fato de ser hepatopata, ou de, na chegada, já ter alteração de transaminases, também não limita a intervenção terapêutica própria do COVID, né? Não é uma barreira para. Mas se a hepatopatia existe, esse paciente deve ser visto com outros olhos. Então, ele deve ter, de repente, controles vistos mais de perto e com maior frequência, checar níveis de drogas, checar interações medicamentosas. Então, né, talvez seja um olhar precise ser diferenciado. Né? Em adulto tem a recomendação também de diminuir a imunossupressão, isso, né? Isso. E já tem associação. Criança também. Se entrar na forma grave do Covid, né, o pessoal do grupo do transplante tem feito isso. Se faz o Covid grave, a ideia inicialmente é tentar reduzir a imunossupressão, até porque, por exemplo, a azatioprina faz linfopenia, que o próprio Covid também já faz. Então, o receio é que isso se superponha e o quadro se agrave, né? E até faça um quadro maior de coagulopatia. Então, a ideia é inicialmente tentar reduzir, mas tem grupos de adultos que chegam a suspender, né? Que chegam a suspender o uso de algumas medicações, principalmente a azatioprina e micofenolato, principalmente eles dois, né? E agora, mais recente, tem sido descrita uma interação medicamentosa sabiamente conhecida do tocilizumab com o tacrolimus e a ciclosporina, com reduções importantes de níveis séricos, que não era uma recomendação suspender, era uma recomendação avaliar, reduzir ou não, mas de repente você não reduz e o nível sérico cai por interação medicamentosa e aquele paciente fica descoberto. Então pode evoluir para rejeição, e o quadro de rejeição se superpor ao Covid grave, e aí aquela volta, né? A gente sabe que o paciente com Covid, com hipoalbuminemia, com trombocitopenia, tem uma mortalidade maior, e isso conversa, né, com o que a gente vê na doença hepática, que é a ideia da disfunção hepática com coagulopatia, que faz com que os pacientes tenham um prognóstico mais reservado. E tem aquela questão também, né, Sibeli, que normalmente o acometimento hepático, em geral, ele vem na Covid mais grave. Isso. Mas aí, se você soma Covid grave com uma hepatopatia, talvez alguma dificuldade de resposta imunológica, e também junta com anóxia, junta com o fato também de drogas potencialmente hepatotóxicas, você faz realmente uma associação de fatores. A cascata inflamatória, né, Ângela? Aquela coisa da enxurrada inflamatória, que é vista como uma doença multi-inflamatória, multissistêmica inflamatória, ou que tem se chamado no adulto, não sei se ainda estão usando esse nome, mas ficaram muito tempo chamando tempestade de citocinas. São todos fatores, né, de estresse oxidativo que vão tender a agravar mais ainda o dano. Fora que, assim, a Covid, de uma maneira geral, é uma doença hipoxemiante, né? E nosso queridinho do fígado ali aquela circulação intensa, porta passando ali, ele
vai ser um dos primeiros que vai sofrer com isso de maneira hipóxica, né? Eu sempre falo assim com os meninos, que falam assim, doutora Sibeli, discute um caso de hepatite aguda. Não, é hepatite viral. Tira da cabeça que hepatite viral é vírus A, B, C. Hepatite viral é qualquer vírus. Então, a gente esquece que pode ser o vírus da dengue, pode ser o vírus da chikungunya, pode ser o adenovírus, e agora pode ser o Covid, pode ser o coronavírus. Então, eu acho que nenhum vírus passa de alguma maneira ileso. Nenhuma virose passa ilesa, né, nos hepatócitos ou no sistema porta. Não passa ileso. Alguma coisa faz. Nem que seja uma viremia leve, com leves alterações de transaminases. Né? E a progressão disso vai depender desses múltiplos fatores. Idade, comorbidades outras, né? É uma doença interessante, viu, Ângela? A gente está aprendendo muito com ela, né? Tem uma fisiopatologia. Eu lhe confesso que eu levei algum tempo, assim, onde eu me dei ao luxo de ficar um tempo sem ler nada de Covid. Cheguei uma hora assim que deu uma saturada. Eu falei, nossa, vou parar um pouco de ler. Mas quando você pega e lê, você vê que é uma fisiopatologia interessante, faz a gente raciocinar, refletir, olhar, né, cada paciente de outra maneira. Os transplantados, aqui os residentes falavam muito, e aí? Vai transplantar? Será que vai suspender o serviço de transplante, né? Como é que faz com o TFD? Porque a gente não transplanta aqui, a gente envia, né? Como é que faz com o TFD? Eu digo, calma, vamos respirar. Vamos pensar assim, se o transplante é um tratamento que a gente oferece para um doente que não tem mais um tratamento clínico que a gente possa oferecer para a sobrevivência nativa daquele órgão, então ele é um tratamento prioritário. A gente tem que pensar assim, né? Então, a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde é que os transplantes não sejam adiados, né? A gente tem o cuidado de coletar exames, mesmo se assintomáticos, checar doador e receptor, ter um cuidado maior com transplante de doador vivo, mas que não sejam adiados, porque é uma terapia substitutiva prioritária, né? Mas o paciente está transplantado há 10 anos, está bem, não transplantou aqui na Bahia, transplantou lá em São Paulo, no Sul. Deixa que eu tomo conta aqui, não precisa ir lá, não. Porque senão enche um pouco mais lá o serviço, né? Enche aí vocês por algo que não é necessário, né? Então, eu acho que é um aprendizado, Ângela, para a gente aprender assim, que os alunos adoram protocolos. Não tem protocolo, né? Tem um bom senso e uma avaliação individualizada de caso a caso. E sempre pesando onde a gente oferece mais benefício do que risco. Né, e nesse caso específico da Covid, né, Sibeli, nós temos uma vantagem, né, que os nossos pacientes pediátricos, eles são um tanto quanto poupados, né, a gente não tem tido a avalanche de casos que é dos adultos, né, isso realmente é uma vantagem para nós, né, apesar da gente... Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Eu não tive nenhum caso de hepatopata que teve Covid grave e ficou grave. Não tivemos nenhum caso de criança não hepatopata que fez Covid e evoluiu com alteração hepática grave, mas tivemos alguns casos de hepatite por Covid, né? De pacientes, crianças que tiveram Covid, por algum motivo precisaram coletar exame e as enzimas estavam elevadas e que no segmento isso se tendeu a normalizar. Graças a Deus. Talvez aquela ideia de que os pulmõezinhos imaturos ainda apresentem poucas enzimas conversoras seja de fato verdadeiro, e quanto menorzinho eles sejam mais poupados, né? É o que faz sentido, né? O que faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido, porque justamente são os menorzinhos que são mais poupados. Quanto menorzinhos, melhor, né? É verdade. Eu não sei, eu acho que a gente tem que, na pediatria, agradecer. Tem sido difícil, mas eu acho que os adultos estão sofrendo um pouco mais do que nós. Tá certo. Sibeli, agora para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você deixasse a sua mensagem para as pessoas levarem o tal do take home message, né? Que a gente sempre gosta de deixar para o final. Sim. Eu dei uma aula recente
Não sei se você estava, e aí eu coloquei assim no finalzinho da minha aula, né? Que o que tem marcado para mim, como pessoa, esse momento é a resiliência. Então, vamos aprender a ser resilientes, porque talvez a gente não saiba, né? E aprender a ser empático. Se colocar no lugar do outro, tentando olhar sempre de maneira não egoística, né? E lembrando sempre que alguém pode estar pior do que nós. Então, quando a gente, por exemplo, decidir assim, eu vou levar minha mãe no médico. Então, que a gente pense, minha mãe pode ir sozinha no médico? Se ela puder, deixa ela ir sozinha, porque eu sou mais uma que posso me sentar numa cadeira do lado de alguém que pode ter uma doença hepática, que pode ter uma doença renal, e ali, numa fração de segundos, eu submeter aquela pessoa a uma exposição maior, né? Então, assim, puxando um pouco para o nosso lado, realmente o fígado é um órgão muito importante, que tem uma circulação sanguínea muito, muito rica, né? Muito volumosa, então, depurador de toxina, tudo passa por ali, e apesar de, por enquanto, as coisas terem ido de maneira melhor, acho que muito ainda tem o que se aprender. Então, vamos olhar para o outro. Eu acho que a gente está chegando lá. Uma hora tem que acabar. Vamos continuar se cuidando, acreditar que estamos chegando lá, a esperança existe. Uma hora vai ter que ter um freio. É verdade, Sibeli. E não perdemos a esperança de que isso nos traga mais coisas positivas e aprendizados do que negativas, né, Ângela? É verdade. E também é certo que ninguém esperava que durasse tanto tempo, né, Sibeli? Tanto tempo, A tanto gente tempo. A a gente tem gente tem que... aprendido, a gente tem tido a oportunidade de fazer mais isso que a gente está fazendo agora. A gente não tinha isso antes. Não verdade. é? Isso verdade. é muito rico. Essas iniciativas são muito ricas, muito bacanas. Bom, pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos pelas suas colocações. Tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou bastante. Muito obrigada, doutora Sibeli. Até a próxima. Obrigada a você. Foi um papo agradabilíssimo. Continuamos se cuidando, todos nós. Sempre, Um sempre. beijo, Ângela. Beijão. Um beijo para todo mundo aí. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!